Vamos lá para a nossa aula de história? Vamos relembrar um pouquinho sobre o capítulo, tá certo? Vamos lá, dar uma recapitulada. Nós falamos, o tema do nosso capítulo, certo? É grupos do lugar onde vivo, tá? E nós falamos sobre a diversidade das pessoas já, nós falamos que as pessoas são diferentes. Nós falamos sobre nossos familiares, que nós temos, às vezes na nossa família, pessoas que são indígenas, que são de características afrodescendentes, tá certo? Nós falamos que as pessoas podem ter religiões diferentes, tradições diferentes, certo? Nós falamos sobre os grupos que nós pertencemos, tá? Nós falamos sobre as nossas heranças familiares. Nós falamos sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Nós falamos sobre os índios, a forma que eles moravam aqui no Brasil quando os europeus chegaram, os portugueses, como eles foram escravizados. Nós falamos que os índios tinham uma cultura e os portugueses tinham outra. E os portugueses trouxeram os padres jesuítas para ensinar a cultura portuguesa para os índios que moravam aqui. Nós falamos sobre a forma que o índio vivia, que ele pintava o corpo, ele fazia artesanato, ele construía suas casas, que eram totalmente diferente da estrutura das casas que nós temos hoje. Nós falamos da agricultura, que eles cultivavam a terra para produzir o seu próprio alimento, caçavam, pescavam, coletavam sementes. Nós falamos dos portugueses que vinham para cá em caravelas, e eles vieram para cá, na verdade, não na intenção de chegar aqui nessa terra e criar um país chamado Brasil. Eles não vieram nessa intenção. Eles descobriram essas terras porque eles estavam explorando um caminho, uma rota para chegar mais rápido até o que ele dizia as Índias, para pegar especiarias. Aí, o que eles faziam? Eles pegavam essas especiarias e vendiam porque era cara. Era cravo, canela, coisa que hoje é bem barato pra gente, naquela época era muito caro. E eles acabaram chegando aqui em terras brasileiras, que na época nem era chamada Brasil, tá? E eles descobriram que nessa terra tinha muitas riquezas, que não era cravo e canela, mas era uma árvore chamada pau-brasil, que tinha madeira boa e tinta para tingir tecidos, e eles pegavam e levavam a custo de nada, porque eles trocavam por pentes, espelhos, e os índios carregavam essa madeira para os navios. Eles descobriram que aqui no Brasil tinha muito ouro também. E eles ficaram muito interessados nas nossas terras. E o Brasil se tornou colônia de Portugal, ou seja, Portugal dominou as terras brasileiras. E agora nós vamos falar sobre os portugueses na formação do Brasil. É muito interessante a história do Brasil. Tem partes muito ricas de coisas boas e tem partes ruins também, como a exploração, a escravização dos índios e dos negros. Mas a gente vai conhecer agora os portugueses e a formação do Brasil, tá bom? Vamos lá? Então, abra o livro de vocês de história na página 15. Bom, vamos lá? Em 1500, os portugueses, eles desembarcaram pela primeira vez no território que hoje é o Brasil, tá certo? Quando eles avistaram o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, localizada no estado da Bahia, nas proximidades da cidade de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. O que aconteceu? Eles avistaram esse Monte Pascoal e eles chegaram nesse local e se deslumbraram, porque era uma terra farta de muitas árvores, tinha muitos índios naquela época que moravam naquele local, na costa. E a forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização
foi decisiva para a formação do território e o povo brasileiro. Então, o que aconteceu? A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas cidades históricas, que a gente já falou, cidade histórica, são cidades que foram construídas por esses europeus que vieram para cá e na busca da exploração desses minérios como ouro e outros minérios, prata e tal, mas principalmente o ouro e pedras preciosas, eles foram construindo casas com a estrutura da arquitetura característica de Portugal, tá? E nessas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, como em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Salvador, aqui em Pernambuco, a arquitetura tem um traço muito forte que marcou esse período passado. As características, é óbvio, europeia. No intuito de extrair muitas riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias, construindo vilas e cidades, porque eles viram que aqui era uma terra muito produtiva e muito rica. A colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e sua imensa extensão. Além disso, colocou em contato diferentes povos e suas culturas. Isso é bom, certo? Não estou dizendo que é bom com a forma de exploração do trabalho dos índios quando eles chegaram aqui, porque eles exploravam em troca de nada quase. Davam um espelho e o índio carregava, enchia um navio de madeira, de pau-brasil, um exemplo. Mas a questão de colocar em contato diversas culturas e tornar a nossa cultura tão rica como ela é hoje, isso foi muito importante, tá certo? Essa imagem é a cruz instalada na praça onde foi rezada a primeira missa no Brasil em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, responsável pela chegada das caravelas que chegaram aqui na costa brasileira, tá certo? Tia falou que nessa caravela, junto com Pedro Álvares Cabral e várias outras pessoas, vários outros tripulantes, existia uma pessoa que escrevia diariamente, como se fosse um diário mesmo, toda a viagem, desde a saída de Portugal e os dias que eles passavam aqui em terras brasileiras até a volta, para que o rei tivesse conhecimento de como foi essa viagem. E essa carta a gente chama de carta de Pero Vaz de Caminha, porque Pero Vaz ele contava quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram quando eles desembarcaram aqui no Brasil, como foi o primeiro contato com os índios. Ele descrevia com muita precisão. Tudo ele ia colocando nesse diário que foi chamado de carta, tá certo? Desafio. O que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Nós já sabemos muita coisa que Tia Jaque já conversou com vocês, né? Em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Além daqueles que chegaram em 1500, naquela caravela lá de Pedro Álvares Cabral estava comandando, ele decidiu em 1532 mandar outros. E ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila, que foi chamada São Vicente, localizada lá no estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante desse período, a plantação de cana e a produção de açúcar. Então, quando eles chegaram na caravela de Pedro Álvares Cabral, eles foram lá para a Bahia, chegaram na Bahia. E quando foi em 1532, eles já tinham visto em 1500 que o território era enorme. Então, em 1532, o rei de Portugal mandou gente já para outra área, que hoje
é o estado de São Paulo, tá certo? O que aconteceu? Eles foram desenvolver o plantio e a produção, o plantio da cana-de-açúcar e a produção de açúcar, tá? A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa e se espalhou por toda a faixa do litoral brasileiro. Em torno das propriedades que produziam açúcar, formaram grandes outras vilas e cidades. Então, as cidades e vilas foram crescendo. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, foi a primeira capital do Brasil, em 1549, que hoje é o atual estado da Bahia, tá? A sua construção foi iniciada por Tomé de Souza, que foi enviado pelo rei de Portugal para se instalar como governador-geral da colônia. Ou seja, era como se fosse uma espécie que na época não existia, mas como se fosse uma espécie de presidente. Esse governador-geral, ele tomava conta de todo o território. Além de ser a primeira cidade, Salvador também foi a primeira sede do governo português, ou seja, a primeira capital, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, toda essa faixa aqui, essa linha vermelha que ele colocou aí, linha do Tratado de Tordesilha. Então, vilas e cidades brasileiras por volta de 1580, são essas aí, tá certo? E no mapa você consegue perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terra, certo? Do lado direito do Tratado de Tordesilha fica os domínios portugueses, onde está essas cidades aí. E do lado esquerdo fica a parte de domínio espanhol. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre as duas nações, Portugal e Espanha. E o Tratado de Tordesilha, que é essa linha que eles dividiam o território brasileiro no meio, ele foi acordado, ou seja, ficou tudo certo entre essas duas nações em 1494, fixado uma linha imaginária para que a posse das terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos, certo? Então, nós temos aí esse tratado que foi bem antes dos portugueses chegarem na Bahia, foi em 1494. Desafio: faça novamente a comparação entre o mapa produzido nesta página e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira, de 1574. Procure observar uma semelhança e uma diferença. Então, o mapa que Luiz Teixeira fez, vocês vão observar ele lá na página, deixa eu olhar aqui, lá na página 15, que é esse mapa aqui. Deixa a tia voltar para vocês relembrarem. Aqui, ó, esse mapa aqui, que Luiz Teixeira fez, capitanias hereditárias, tá? E nós estamos vendo que aqui ele já marca o Tratado de Tordesilha, nesse mapa. E no outro, que nós acabamos de ver, nós também temos o tratado bem marcado aqui, bem exposto, tá certo? Então, o Tratado de Tordesilha era uma linha imaginária, essa linha aí, é óbvio que não tinha um muro aí não, era uma linha imaginária que era marcada, dividindo o território que era de domínio espanhol e o lado que era de domínio português. Agora nós vamos falar sobre os povos africanos. Antes de falar sobre os povos africanos, vamos ver o segundo. Ao todo, quantas vilas e quantas cidades existiam no Brasil por volta de 1580? Então, olha, só é olhar aqui no mapa, gente, ó, mapa do ano de 1580. Vocês vão olhar e vão contar quantas são. Cada pontinho desse com um nome é uma vila ou cidade. Aí vocês vão contar e colocar o valor, o número aqui no segundo. Povos africanos. A população brasileira atual é composta, dentre outros povos, por descendentes de africanos. Tia Jaque já explicou. Nós temos descendência indígena, que eram os primeiros habitantes daqui,
que já estavam aqui quando os portugueses, espanhóis e outros europeus chegaram aqui, eram os índios. E nós também temos descendências africanas, certo? O que você sabe sobre a história da África e suas culturas africanas? Você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Nós temos o mapa da África aí. E tia Jaque vai dizer uma coisa para vocês que não é muito legal não, tá? Faz parte da nossa história, mas é uma parte triste da nossa história. Não é uma parte boa. Não tem nem como dizer que foi bom, tá? Tia Jaque disse para vocês no começo desse capítulo que nós temos os povos aqui, as culturas se misturaram aqui no Brasil. A mistura de cultura é uma coisa boa pra gente, mas para que essa cultura fosse misturada, muita coisa aconteceu. Por exemplo, como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Os negros, eles eram pegos lá na África, em vários locais, porque nós temos o continente africano aí. Cada quadradinho, cada divisória dessa, de colorações diferentes aí, nós temos um país. E o que acontecia? Os negros eram pegos aí e eles eram trazidos em navios. Mas não era na primeira classe. Eles vinham nos porões dos navios. Por vários e vários dias. Muitos adoeciam, morriam e pegavam doenças e transmitiam para os outros que não estavam doentes, e vários se contaminavam durante essa viagem. Eles se alimentavam mal, eles não ficavam presos naquela umidade e muitos morriam. E eles eram trazidos dessa forma, como se fossem animais, na verdade, que eles eram tratados, que isso é muito triste, e eles eram trazidos para o Brasil nesses navios, e quando eles chegavam nessas vilas e cidades que nós vimos aí no mapa, eles eram vendidos aos fazendeiros como escravos. E eles compravam esses escravos em uma feira, levavam para as fazendas para eles trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, certo? Dentro das casas, dos casarões, cozinhando, cuidando dos filhos das senhoras que moravam nas fazendas. E é uma história triste, porque eles não recebiam salário, eles não eram remunerados. Eles eram comprados na feira e eles eram utilizados até não servir mais, até ficarem idosos e não servirem mais para o trabalho, tá certo? Então é uma parte triste da nossa história, mas nós temos que saber dela. A África é um grande continente multicultural formado por mais de 50 países. É enorme o continente africano. E por muitos povos. Esse continente é considerado o berço da humanidade, pois aí na África foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Ou seja, historicamente a gente sabe que foi na África onde tem o registro de onde os primeiros seres humanos habitaram. Por ser uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias, saberes e técnicas culturais. Dessa maneira, são incontáveis as contribuições dos povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que os difundiram a partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo. É verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com mistura de povos, sendo uma grande parte de pessoas negras. É verdade? Nós temos as pirâmides aí do Egito e nós temos a estátua de Ramsés também. Isso é verdade ou é mentira? Sim, isso é verdade, tá? Porque o Egito está localizado aqui, ó. Tá bom? Aqui na África, no continente africano. Deixa eu marcar aqui, ó. O Egito tá bem aqui. E ele tinha a maior parte do seu povo realmente negro, tá?
E tinha vários faraós, como a gente vê nos filmes. E era uma civilização muito, muito rica, e de desenvolvimento muito grande na área da agricultura por conta do rio Nilo. A escravidão como comércio. O que foi que Tia Jaque disse? Que na época das grandes navegações, os portugueses buscavam expandir os seus domínios e encontrar riquezas, como metais preciosos e outros produtos lucrativos. Um pouco antes de chegar ao território atualmente que forma o Brasil, os portugueses já haviam alcançado o continente africano, porque eles iam pegar as especiarias lá nesse continente. E eles estabeleceram um comércio de exploração lá. Uma das atividades mais lucrativas dos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Eles ganhavam dinheiro vendendo escravos. Esse comércio consistia em uma troca entre os comerciantes, os portugueses e os africanos, que capturavam as pessoas em troca de diversos produtos da Europa. Ou seja, eles pegavam os negros, os africanos, e eles trocavam por produtos que os portugueses traziam lá da Europa. Quando esses portugueses iniciaram a produção de açúcar aqui no Brasil, como Tia Jaque disse, eles levavam eles nos navios lá para o Brasil para trabalharem, para serem vendidos e trabalhar na lavoura de cana, certo? O escravismo praticado pelos europeus foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a América e para a Europa, tá? Escolha três palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravização dos africanos pelos europeus. Vocês vão escolher 3 palavras e vão escrever um parágrafo só, tá? Não é um texto completo, não. Um único parágrafo, mas vocês vão ter que citar 3 dessas palavras que nós temos aqui nesses quadrados. Africanos fora da África. Gente, tá vendo essa imagem aí? Em 1830, um artista pintou uma tela fazendo a descrição de como seria um navio negreiro, certo? Esse navio negreiro era onde eram trazidos os escravos, tá bom? Então, nós temos aqui a imagem desse navio, tá bom? E essas pessoas eram arrancadas dos seus parentes, das suas terras e eram vendidos para a escravidão. E essa dispersão dos escravos por outros continentes foi um movimento muito significativo e mais de 40 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origem, onde nasceram, para outros lugares e eram escravizados. Assim constitui-se uma das maiores diásporas da história, a de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo, certo? O que é diáspora? Dispersão de povos de seus locais onde nasceram para outros locais onde tem outras políticas, outras culturas, tá? Que pode ser por guerra, disputa religiosa, política e outros tipos de conflito. Nesse caso aí, foi pela venda, o tráfico de pessoas, né? Jogo rápido, desembaralhe as letras e descubra a palavra que completa as frases. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano, aí vocês descobrem qual era o oceano. Letra B, a dispersão forçada das pessoas para outros continentes é chamado de... Eu acabei de falar. Pronto. Nós vamos parar, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto, nós vamos parar aqui e vocês vão responder até a página 20, porque senão fica muito assunto de uma vez só na cabecinha de vocês. Se precisarem reler, ver imagem sobre a questão do tráfico de escravos, é desse jeito que Tia Jaque falou. É bem triste, mas é desse jeito e nós precisamos ter conhecimento, tá bom? Como eles eram trazidos, que eles eram maltratados. Respondam as questões e mandem as fotos das atividades respondidas, tá bom? Um beijão de Tia Jaque e até amanhã.